voltamos a um bloco de destaque no programa, a homenagem a Cláudio Duarte como treinador, né? Vamos novamente mostrar o primeiro título de Cláudio Duarte como treinador em 1978. Vamos mostrar o título obtido por ele e vai contar a história desse primeiro título novamente, Cláudio Duarte. Esse jogo aí, se ele não tivesse vencedor, teria um novo jogo ainda, teria um jogo para o desempate mesmo, né? Mas pela campanha, a vitória do Internacional nesse jogo fez com que ele saísse lá do Estádio Olímpico campeão. Num jogo onde o time do Grêmio, sinceramente, era superior mesmo, né? E essa consciência de ter que enfrentar um time na época superior, com o Tele Santana, fez com que a doação dos atletas fosse grandiosa. Então foi uma atuação de garra, de participação e todo mundo respeitando o adversário. Tinha um ótimo grupo, unido. Tinha uma gurizada, sabe? Esse foi aquele famoso jogo que o Beliato, que era o zagueiro que tinha vindo o do Náutico, tinha sido dispensado na quinta-feira. Aí como teve o jogo domingo, o Larry e o André Luiz, um foi expulso e o outro se lesionou e não poderiam jogar. E aí nós largamos atrás do Beliato, ele estava passando Florianópolis, quando a Polícia Federal prendeu ele, o carro dele mandou de volta para ele jogar no domingo, porque não tinha outro. Em 79, tu foi campeão pelo Internacional como supervisor. Como supervisor técnico, que era a profissão que eu tinha, né? Ali, veja, ali. Não, ali foi do período, essa foto é do período que eu era treinador. Né? Sim. Aí depois eu saí... Foi a transição, né? Aí quando eu saí, foi quase na metade do ano de 77, veio o senhor Zé Duarte de São Paulo. E aí foi como supervisor. E aí como supervisor técnico... Em 79. O seu Zé não aguentou o tirão, né? E o seu Enio Andrade aí sim veio comandou esse time, foi o grande líder dessa equipe. Eu era supervisor técnico. Eu era supervisor técnico, que era o cargo que eu tinha negociado com o Internacional quando eu passei a ser o treinador. Sim, então é isso aí. Nós estamos lembrando aí o título do Internacional, campeão brasileiro. O famoso invicto. Príncipe Jajá ali, lembra dele? Príncipe Jajá. Quem não lembra, né? Quem não lembra do Príncipe Jajá? Esse aí foi o título. O Jair Fala Carioca até hoje, ele morou 2 anos no Rio, de 1 ano até os 3. E ele fala carioca até hoje, o Jajá, o Príncipe. O pai dele jogava no Vasco, né? O Laerte, terceiro, jogava muito. Nós vamos ver ali o pôster em seguida e logo já vamos para mais outro título de Cláudio Duarte. Esse foi um jogão. Inter e Vasco, né, cara? E agora nós já vamos para outro título de campeão gaúcho, 1981. Vamos ver ali em seguida. 81 foi um ano pesado. Um ano pesado porque o Inter já passou a ter dificuldade, né? Aí na decisão, o Silvinho, o famoso Mancha Negra, né? Ele disse que chutou no gol. Até hoje tem gente que acha que ele quis, cruzar. Eu acho que ele chutou no gol. Dele. Não. Eu acho que ele chutou mesmo. Ele batia forte. E foi uma vitória do Internacional, né? Foi uma vitória. Vitória. Foi um empate, né? Empate. E um jogo que, para mim, tornou-se importantíssimo, porque no Grêmio, naquela época, o treinador era o seu Enio Andrade. Ah, seu Enio. E nós todos jovens daquela época, nós nos inspirávamos nele, né, cara? Sim. A gente tinha um respeito, tinha um carinho pelo seu Enio. Nós vamos ver e posto ganhar aí, do seu Enio é outra coisa, né, cara? O Cláudio Duarte não está aí como técnico, mas foi técnico aqui. E nós vamos para outro título, né? Esse foi o de 81 que... O primeiro título pelo Grêmio, quando foi? O do Grêmio foi o 8-9 também. 8-9. Ali, estão mostrando o Ademir Maria no gol de novo. Ademir Maria fechando o gol lá. Até o 0-0, né? Lá. Campeonato Gaúcho, novamente estamos mostrando aí. E o Cláudio Duarte, o que tem a dizer do Ademir Maria como goleiro? Olha, cara, eu sempre digo que não interessa a capacidade e aquilo que tu conseguiu doar, mas tu doou de coração. Era o que se tu trabalhar, tu é pago para fazer o trabalho direito, cara. Então vai lá, trabalha, treina, te esforça, respeite os companheiros, respeite o adversário. Né? E isso aí a gente da época tinha. Muito. Tu sabe disso. A gente não se dedicava. E esse foi o título do Grêmio em 89. Jogo, viu, Larry? Nesse jogo aí a gente ia respeitar muito o time do Internacional pela condição que o seu treinador tinha, que era o Cláudio. De montar essa equipe aí toda. O Claudião ali. Era bonitinho, né, cara?
cabeludo. Não, eu era ajeitadinho, né? Pela Copa do Brasil, né? Agora eu tô um caco, mas eu era ajeitado. Campeão pela Copa do Brasil, 1989. O primeiro pelo gol Grêmio. do Assis. E depois, novamente, Depois nós temos o escanteio e aí o Mazzaropi foi dar um soco na bola e a bola, em vez de ir para lá, ela veio para cá. o Mazzaropi foi homenageado aqui, a gente não mostrou esse gol. Aí. Não, mas tem que mostrar para ele, claro, mostra, Esse cara. gol foi. Olha que O foi Cuca ali, logo em seguida. Cuca. Fez, olha, ó, Cláudio Duarte. Essa Campeão história da Copa do esse Brasil jogo tem pelo uma história Grêmio. que hoje tu não tem tempo, mas num próximo Sim, a programa gente eu conversa. te conto. E logo veio mais um título, né? Foi desse posto que nós mostramos aí. Campeão gaúcho de 1991 pelo Internacional, né, Cláudio? 91. 91 foram 3 Grenais. E esse aí foi um dos grenais. que Aí a o gente- Cuca já estava Foi jogando empate. no Internacional, tu imagina? 91 já estava internacional. Aí o Cuca estava troca. jogando, jogou nesse jogo. E o Grêmio foi. E o Internacional, né? Foi campeão. Aí Foi já campeão, foi treinando foi o Inter. campeão. Isso. 1991. Tá ali, ó. Mais um título na Fernandes. história de Fernandes no gol. Cláudio Duarte. né? Tinha um time aí. Tinha um Esse time muito time bom, foi esse aquele time. das pressas, sabe? É. Aquele que tu monta. Monta rápido. O que né, tem? Nada. Então, para fazer. quem não tem nada, Mas Mas dizem que montou, arrecada. É, Cláudio Montou um Duarte. bom time aí. Foi Não, campeão, aí acabou montou. tudo certo porque uma gurizada, se tu olhar, tem uma gurizada. Tem o Simão, tem o Júlio, tem toda uma gurizada nesse time aí. Eu posso dizer que nas histórias de todos os gauchãos, eu acho que quem representa melhor o gauchão é Cláudio Duarte, hein? Tem, eu acho. É que eu trabalhei mais aqui também, né, Sim, cara? sim. E aí tu fica nessa, né? Porque tu acaba adquirindo, mesmo que não queira, tu acaba adquirindo rótulo. Sim. Assim como o Celso Rotti tem o rótulo de que quando tá ruim chama, eu tinha uma época que era eu, quer dizer, tá ruim, chama. Quer dizer, a gente só pegava os cacos. Em 94 foi chamado de Todo novo. caco e tinha que remontar, tinha que remendar, tinha que fazer time sem dinheiro, tinha que fazer time para enfrentar os outros dessa forma. Então, rótulos que a gente acaba tendo no corpo, né? De que, tá ruim, chama o fulano. Aí um vira apagador de incêndio, o outro é não sei o quê. Mas em 94 foi campeão de novo. Não, né? sim. De novo, Sim, aí campeão em gaúcho. 94 foi naquele campeonato em que jogava brasileiro de manhã e gauchão de tarde. E tu tinha uma característica muito boa, tu dava as condições para os meninos que subiam. Esse é um detalhe que Uma tu chance boa. lembrasses, tá? Eu, na minha carreira como treinador, se eu nominar os guris que eu peguei de base para botar em cima desde o começo como treinador, tem gente que vocês não imaginam. O Neto, com 16 anos, eu coloquei no time principal do Guarani. E ele, esses dias, num programa da Bandeirante, disse isso. Eu comecei com o professor Claudião em Campinas, em 83, eu tinha 16 anos. Não feitos, tinha 15 e faltavam uns 10 dias para ele fazer o 16. Então tem uma lista, né? Quais os outros times que tu treinou, assim? Cara, a gente acaba rodando pelo mundo, né? Citando alguns, assim. Eu digo sempre que aqui no Sul, a dupla, o Juventude. Eu trabalhei gratuitamente no Brasil de Pelotas, quando do acidente. Sim. Eu tive em 84, eu vim, não lembro da onde, e o presidente do esportivo era meu amigão, e ele pediu para eu ir lá ver se eu não podia colaborar para reorganizar, fui lá, quer dizer, eu sempre fui meio assim ou tem um grande trabalho para ser feito, ou daqui um pouco eu posso colaborar de alguma forma, né? Então eu fiz muito isso. No estado do Paraná? No Paraná eu trabalhei nos 4 da cidade que viraram 5 depois. Eu trabalhei no Colorado e no Pinheiros, que se juntaram e formaram o Paraná Clube, que eu trabalhei também. Trabalhei no Atlético Paranaense e trabalhei no Curitiba. Tanto que eu digo sempre aos amigos, Curitiba é a minha segunda casa, porque eu conheço todo mundo lá. Fiz amigos que eu tenho até hoje, maravilhosos. Uma cidade bacana, sabe? Então tem uma história, né? Eu tive no Avaí, eu tive no Criciúma, eu tive no Fluminense. E eu trabalhei fora, eu fui para aquele mundo árabe, onde o Cristiano Ronaldo hoje joga. Lá também, né? Eu fui treinador do Al Nassr 2 vezes de 1 ano cada uma, fui campeão da Copa do Rei lá.
tenho fotos maravilhosas. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 1 ano em 90, aí voltei para cá, treinei o Inter em 91, fui campeão e voltei para lá 92 para fazer mais 1 ano. Lá no Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isso aí. E É, treinou algum time lá de São Paulo? São Paulo eu treinei, o da capital, o Juventus. Nos clubes grandes eu nunca tive chance, treinei o Guarani de Campinas. Foi quando eu lancei o Neto, Júlio César, o zagueiro, Júlio começou César. comigo lá eu também. E o bacana é quando tu encontra esses caras e eles reconhecem isso. Tu não fala isso. Eles dizem, poxa, o senhor que me colocou. O Júlio estava atirado lá, 18 anos, volante, dizendo que ele era lerdo, que ele era isso, que ele era aquilo. Conversei com ele, vi, digo, quem sabe zagueirão. Aí fiz uma zaga ruim, era Júlio César e o Gotardo. 2 meninos com 18 anos. Seleção. É? O próprio Mauro Galvão sabe disso, o André, o Larry sabe disso. Mauro foi dispensado pelo Grêmio na base e tinha 16 anos. Meses depois ele foi treinar no Inter, foi aprovado, jogou as primeiras partidas no profissional comigo, aos 17 anos, e com o seu ele foi tricampeão brasileiro invicto, com 17. É. Então, é uma característica que cada treinador, eu nunca tive aquela de não gosto de treinar veterano, guri. Não, me diz o que tu tem e eu vejo o que eu faço. Teve uma vez no Inter, eu não sei se tu lembra, Ademir, que eu fui chamado às pressas, que estava em crise também, porque só me chamavam quando tinha crise. Aí eu vim para a crise e chegou na crise, 6, 7 meses de salário atrasado. 91? Não, 94. 94. E aí os jogadores não tinham uns que sem dinheiro não dá. E eu disse, olha, eu como ex-presidente do sindicato de vocês, eu dou razão. Quem não quiser jogar porque está com o salário atrasado, levanta e vai para aquele canto ali do vestiário. E 14 levantaram, que não queriam jogar com o salário da forma como estava. E eu entreguei os 14 para a direção do clube, saí dali, fui no campo de treinamento da base e convoquei 12 júniores juvenis. Leandro Machado, Paulinho, Jairo, Nego Márcio, e aí foi indo, 12. Tirei 14 e meia hora depois agreguei 12 do juvenil. E conseguimos ser campeão de 94 e revelando Paulinho Cavalhada, toda aquela turma toda. Por quê? Foi porque eu quis? Não, é porque eu precisei. Às vezes a necessidade te obriga a ter a coragem de correr o risco com os meninos que tu acha bom. O brabo é quando tu não tem a coragem para isso. Para fazer isso. Para fazer. Sempre quando precisou, eu disse, vai me dar jogador bom, experiente, que tenha condição lá em cima já? Tem dinheiro para isso? Não tem. Então tá, então deixa eu fazer do meu jeito. E eu fiz isso em 78, se eu somar todos aqui. Em 78 eu fiz, João Carlos subiu comigo, eu colocava Roberto Fertensheifer, e aí vai indo. Aí eu trouxe o Hermes de Curitiba, que estava se aposentando. Aí eu trouxe o Tabajara, que todo mundo dizia que já era ex-atleta. E formamos um time em cima de uma base chamada Quarteto, que era Caçapava, Batista, Falcão e Príncipe Jajá. Não precisa mais nada. E a gente disse para eles assim, melhor meia cancha do mundo nós temos. Nesse instante, os 4 juntos, vale isso. Os outros são enfeite para dar suporte para eles. Se vocês tiverem a capacidade de entender e a humildade de reconhecer que eles são craques e que vocês têm que jogar para eles, é capaz da gente pegar uma faixa e uma taça. E o último título foi pelo Internacional. Vamos ver ele aí em 2003, quando eu era diretor técnico e contratamos o senhor Muricy Ramalho. 2003, o último título pelo Internacional. Campeão gaúcho. Como o diretor técnico, eu fui a São Paulo junto com um dirigente para contratar o senhor Muricy Ramalho, que veio e fez um trabalho excelente. E a história do Beira-Rio? Podemos ver aí a inauguração do Beira-Rio, que faz parte. Do Beira-Rio. Eu era juvenil em 68 e 69, né? Quando inaugurou em 69,
Eu lembro de estar sentado ali nas cadeiras que não existe mais, que era a dos paraninfos, lembra? Tinha a dos paraninfos ali que tinha umas vagas. Nós, os juvenis, a gente ia lá e sentava ali e ficava vendo o jogo junto com a torcida. Lembro que todos nós que subimos em dezembro para o profissional, estávamos ali assistindo o jogo simplesmente como torcedores. Vamos ver se a gente tem um vídeo aí para mostrar, para lembrar. Se tiver, vale a festa. Na Inglaterra, o governador, juntamente com dirigentes públicos, procedem ao corte simbólico da fita inaugural. A torcida explode. Milhares de bandeiras vermelhas trafegam o ar. A banda dos fuzileiros navais iniciou o espetáculo. Aquele que estava abrindo a fita ali era o engenheiro-chefe que teve o seu nome dado para o estádio. Beira Rio é apelido. O nome é José Pinheiro Borba e ali estavam Carlos Stechman, ali estava o Heraldo Hermann, que eram os dirigentes máximos na época. Eles eram os dirigentes máximos. É. E aí é contra o Benfica, de Eusébio e tudo. Até o Eusébio estava aí. Essa é a história. Aham. A história E foi um jogão, cara. Foi, um foi. belo jogo, da barbaridade. inauguração do Beira-Rio, né? Inauguração em 69. Foi o octacampeão como atleta, foi várias vezes campeão pelo Internacional Gaúcho, foi campeão pelo Grêmio Gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Esses dias, eu até vou te confessar, mas eu tenho que ter cuidado para eu não sair da linha, tá? Sim. Eu sei que eu, para ultrapassar uma linha, eu sou o rei, então eu tenho que me cuidar. Há um tempo atrás, me fizeram uma pergunta num programa de televisão. Tá? Qual foi o título mais importante da minha vida? E eu disse para eles o seguinte: o título mais importante, para mim, é um que eu tenho comigo. E não é do futebol, porque o futebol, eu sempre fui um cara de muito sentimento naquilo que eu iria fazer. Sempre me doei ao máximo, porque era o que eu sabia, era me doar ao máximo. Então, todos os títulos foram importantes, porque eu era um profissional pago para fazer o melhor. Eu não fiz por amor a nada. Eu fiz porque era o meu trabalho. Eu tinha que fazer da melhor maneira possível e eu, além de tudo, eu botava o sentimento meu na frente. Então eu não vou nomear nunca qual título foi o mais importante, a não ser aquele que eu tenho com os meus filhos, que é de bom pai. Esse é o título que, para mim, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Os outros, foi um profissional que foi pago para fazer o melhor que pôde fazer. Como jogador e como treinador. Como jogador, como treinador e em qualquer time, porque eu também perdi. Parece que o Claudião só ganhou. Não, tomei porrada, tomei pancada. Mas nunca faltou dedicação, trabalho, seriedade e honestidade. Tem uma história que é ilesa. Não tem falta nenhuma. Não tenho rabo preso com ninguém. Com jogador, com dirigente, com treinador, com repórter, com comentarista, empresário, com ninguém. E isso eu tenho o privilégio de poder dizer. Por isso que se é que eu possa me orgulhar de algum título, né, é o título de ser um bom pai. E agora eu estou numa briga que agora que eu quero ser eleito um melhor avô. Não, Cláudio Duarte, o papo tá bom, mas nós temos que fazer aquela homenagem no final do programa. Faça. Vamos se levantar aqui, vamos a Demi Maria. Tem que levantar? Tem que se levantar. A homenagem tem que ser. Cuidado só com... Tu tem certeza de que tu não vai ficar feio sendo baixinho aqui no meio do... Não. Essa é a ideia. Tem que parecer bonito. Essa aqui é a homenagem, né? Nós vamos ver aí Olha lá. Na tela, né? A homenagem a Cláudio Duarte, né? Bem, amigos, tenho o prazer de homenagear, né, Vossa Senhoria pelo comprometimento social, cultural e esportivo e com o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Cláudio, né, Duarte, né? Cláudio Roberto Pires Duarte. Cláudio Roberto Pires, Cláudio Duarte. Parece nome campeão, de artista de cinema mexicano, né, cara? Nós vamos te entregar aqui. Eu agradeço. Essa é a primeira homenagem, tem outra. O quê? Tem mais ainda? Tem. Agora o Ademir Maria vai nos ajudar aqui. Olha aí. Vamos dar a primeira Vamos do dar Grêmio. primeiro do Grêmio aqui. Como treinador. Como treinador. Opa! Vamos mostrar ali para mostrar para a obrigado. câmera ali, ó. Para os telespectadores verem a homenagem aqui nessa Muito câmera obrigado. ali, ó.
Cláudio Duarte, destaque do Gauchão, treinador. Pelo Grêmio, vem amigos. Né? Sei que tem um cara que vai me roubar isso aqui, cara. Mas ainda tem outra homenagem agora. Filho, Tem outra homenagem. aqui é destaque do gaúcho, jogador e mostrar treinador. pra câmera ali, ó. Opa, olha aí, ó. Cláudio Duarte, 2, destaque, né, do Gauchão, como jogador e treinador, vem amigos. Também foi pelo Campeonato Brasileiro. Que beleza, que beleza. Essa é uma homenagem de coração, né? Tá, eu O agradeço. programa Vem Amigos faz pela sua história, né? Como treinador, como jogador, como pai também, né? Que você comentou. como como diz avô outro. também. É num todo. É tanto o presente que quando tu quiser me convidar de novo, pode convidar que eu venho, não tem problema nenhum. Essa é a idade de homenagear, né? Tanto os gremistas como o Colorado. Aqui nós não temos time no programa, né? Tanto que se vamos ver aqui o cenário, nós temos no cenário 2 camisetas do Internacional, Isso. 2 do Grêmio. A gente homenageia ex-jogadores do Inter, do Grêmio, treinadores sempre que fizeram a história pelo nosso estado. Porque não adianta nós queremos homenagear depois que morrem, né? A gente acha que o certo é homenagear em vida. Eu sei que o Internacional faz as homenagens dele, o Grêmio faz, mas nós também queremos homenagear os jogadores aqui do estado, radicados aqui no estado, que fizeram a história. E você é merecedor. Cada clube age de uma forma, né? Sim. A história nos mostra quem reconhece o trabalho dos seus profissionais, sejam eles jogadores ou funcionários. A gente sabe bem da história de cada um. Tá? E eu quero te parabenizar, ao Ademir também, porque é um gesto de grandeza reconhecer, por mais simples que tenha sido, a participação de alguém. Eu acho que a nossa obrigação como profissional é trabalhar bem, é se esforçar, é se dedicar, é se comprometer naquilo que faz e ser reconhecido por isso, independente se ele foi campeão ou não, mas se ele foi honesto, decente, que trabalhou para isso, todos mereceriam sim uma Nós homenagem. queremos, está acabando o programa, nós queremos te agradecer aqui de coração. Te agradecer por estar aqui, pela tua história. Um abraço Nos a trouxe aí todos. para todos essa Um história abração de vencedor. aos nossos amigos todos e muito obrigado aos torcedores dessas duas grandes... Não querendo interromper, Claudião, mas acabamos com o programa e até a próxima semana. É mesmo? Sim, é Feito. mesmo. Então feito. Um abraço.